Eu não saí da igreja porque perdi a fé. Eu saí da igreja porque, em um domingo qualquer, cercado de luzes, louvores e frases ensaiadas sobre Deus, eu tive a sensação incômoda de que Ele estava em qualquer lugar, menos ali dentro de mim. Durante anos eu escutei histórias, li testemunhos, estudei teologia e filosofia da religião. E quanto mais eu lia, mais um nome voltava para a mesa: Leon Tolstói. O mesmo escritor de Guerra e Paz, Ana Karenina, escreveu um livro incômodo, O Reino de Deus está em Vós, onde descreve o momento em que rompe com a igreja institucional para tentar viver, até as últimas consequências, a ética radical de Cristo: amar o inimigo, rejeitar a violência, dizer a verdade mesmo quando isso custa reputação e pertencimento. Você já esteve dentro de uma igreja, cumprindo tudo certinho por fora, e ao mesmo tempo sentindo que a sua relação com Deus estava acontecendo em outro lugar, mais silencioso e honesto, que ninguém via? Se essa pergunta bate em algum lugar sensível aí dentro, fica comigo até o final. Neste vídeo eu não vou romantizar sair da igreja, nem atacar a fé de ninguém. A gente vai olhar para esse conflito entre religião e espiritualidade, a estrutura externa, que te dá identidade, e a sede interna que insiste em pedir mais verdade, coerência e presença. E lá no final, eu vou te entregar uma recompensa concreta, um teste de 4 perguntas e um mini ritual silencioso para você discernir se precisa sair da igreja, ou se precisa, na verdade, deixar a igreja sair de dentro do seu ego. Se isso já atravessou a sua história, ou se você sente que está nessa encruzilhada agora, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem também está em crise. Você não está sozinho nessa tensão. Hoje a gente começa nomeando esse desconforto. No próximo capítulo, eu vou te mostrar a diferença entre religião, essa casa cheia de paredes, horários e regras, e espiritualidade, essa sede secreta que ninguém pode beber no seu lugar. Quando eu falo em religião e espiritualidade, eu não estou falando de 2 palavras bonitas para a mesma coisa. Pensa assim: religião é a casa, espiritualidade é a sede. A casa tem paredes, horários, cargos, microfones, ministérios, doutrinas, ensaios, liturgias. A sede é aquela inquietação silenciosa que aparece quando o culto termina e, mesmo assim, algo continua gritando dentro de você. Religião, no melhor cenário, é um mapa coletivo. Ela organiza símbolos, histórias, mandamentos, oferece linguagem e pertencimento. É no batismo, na ceia, na missa, no culto de domingo, que muita gente sente pela primeira vez o arrepio de algo maior. Só que o problema começa quando o mapa esquece que é mapa e passa a fingir que é o próprio território. Quando vale mais estar no lugar certo, com as pessoas certas, com a doutrina certa, do que ouvir com honestidade o que a consciência está tentando dizer. Espiritualidade é o momento em que a consciência se recusa a ser silenciada. É menos sobre em que igreja você está e mais sobre que tipo de ser humano você está se tornando. É essa fome por verdade, por coerência, por um amor que não cabe só em discurso. Foi isso que Tolstói viveu quando percebeu que a igreja à sua volta abençoava guerras, punições e violências em nome de Cristo, enquanto o Cristo dos Evangelhos falava de não violência, perdão e simplicidade radical. Então deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. Se hoje você tivesse que provar que a sua fé é real, sem citar a igreja que frequenta, o cargo que ocupa ou a teologia que defende, o que sobraria como evidência? Religião é o endereço onde você vai aos domingos. Espiritualidade é o endereço de onde você vive na segunda-feira de manhã. Tem gente que passa a vida dentro da casa, mas permanece espiritualmente sem teto. Até o final desse vídeo, quando chegarmos ao teste das 4 perguntas e ao mini ritual que eu te prometi, você vai ter bem mais clareza se a sua fé está baseada na casa ou na sede. Por agora, guarda esta frase: não é a placa na porta da igreja que revela a sua fé. É o rastro que você deixa depois que a porta se fecha. Se isso está fazendo sentido, comenta:
Eu sinto essa sede aqui embaixo e compartilha com alguém que também anda em silêncio dentro de bancos cheios há muito tempo. Até aqui a gente falou da casa e da sede. Agora eu quero te apresentar o rosto de alguém que levou essa tensão às últimas consequências. Leon Tolstói não era um qualquer no banco de trás. Ele era, literalmente, um dos escritores mais famosos do mundo, dono de terras, de prestígio e de uma inteligência absurda. Tinha tudo o que a religião socialmente aprova: status, família, boa reputação. E ainda assim, ele entrou em colapso por dentro. Depois de escrever Guerra e Paz e Ana Karenina, Tolstói mergulha numa crise espiritual profunda. Ele começa a se perguntar, com uma honestidade que dói: qual é o sentido de tudo isso se eu vou morrer? O que de fato tem valor eterno na forma como eu vivo? Não é uma crise adolescente. É a pergunta de um homem que já viu guerra, morte e injustiça e que está cansado de respostas decoradas. Ele não está lidando com dúvida intelectual leve, mas com um desespero existencial que atravessa corpo, mente e fé inteira dele. É nesse contexto que ele volta aos evangelhos, especialmente ao Sermão da Montanha, e lê aquelas palavras de Jesus como se fossem carta pessoal. Amar o inimigo, não jurar, não retribuir o mal com o mal, viver na simplicidade, dizer a verdade. Ele olha ao redor e vê uma coisa perturbadora: a igreja do seu tempo abençoando exércitos, justificando punições severas, apoiando um Estado violento, tudo em nome de Deus. E ao mesmo tempo vê o Cristo dos Evangelhos ensinando exatamente o oposto. É como se ele estivesse diante de um casamento tóxico entre cruz e espada. De um lado, o discurso do Evangelho, do outro, a prática da cristandade oficial. E ele percebe: esses dois já não estão casados. Estão apenas morando na mesma casa por conveniência. Em O Reino de Deus está em vós, Tolstói chega a uma conclusão radical: o verdadeiro cristianismo não é uma instituição alinhada ao poder, mas um modo de vida baseado na consciência e no amor ativo. O reino não é partido político, nem império, nem denominação. É uma revolução interior que começa quando a pessoa decide levar a sério aquilo que diz crer, mesmo que isso a coloque em conflito com a própria igreja. Deixa eu te perguntar: quantas vezes você já sentiu esse divórcio silencioso entre o discurso e a prática, entre o que você ouve no púlpito e o que você vê na vida real? No próximo capítulo, a gente vai chegar na pergunta central que fez o banco de Tolstói tremer e que pode abalar de um jeito honesto a sua forma de crer também. Depois de ver o divórcio entre igreja e evangelho, vem a parte mais perigosa da história, porque não basta perceber a incoerência. Muita gente percebe, se irrita, reclama e continua exatamente igual. O que fez Tolstói levantar desse banco interno não foi só indignação. Foi uma pergunta que ele não conseguiu mais calar. Talvez você já tenha sentido isso. Você volta de um culto, de uma conferência, de um retiro, e parece que tudo fez sentido na hora. Mas 2 dias depois, você se pega explodindo com o filho, humilhando alguém no trabalho, alimentando um ódio disfarçado de posicionamento. E algo cochicha: tem alguma coisa errada na forma como eu estou chamando isso de fé. Tolstói, encarando o Sermão da Montanha, fez algo parecido com isso. Ele começou a testar a própria crença com uma espécie de raio-x moral. Em vez de perguntar: a minha igreja está certa?, ele começou a perguntar: se eu levar a sério o que Jesus disse, eu ainda consigo chamar de cristão tudo aquilo que eu aceito em nome de Deus? Essa pergunta, feita com honestidade, é um terremoto. Deixe eu traduzir isso para a nossa vida, em forma de pergunta direta, para você sentir o peso dela. O que é que, na sua prática real, você aceita em nome de Deus, que Jesus, vivendo ao seu lado hoje, nunca aceitaria em nome do amor? Não é uma pergunta para responder em voz alta. É para deixar ecoando onde você não consegue mentir para si mesmo. Quando você aplica essa pergunta à maneira como fala, vota, julga, trabalha, se relaciona, trata o diferente, trata o fraco, trata quem errou, o banco da igreja começa a tremer por dentro.
porque você percebe que pode estar obedecendo muito mais à cultura do seu grupo do que à consciência que Deus acende em você. Aqui entra um conceito que a psicologia chama de dissonância cognitiva. Quando aquilo que você diz crer e aquilo que você realmente faz entram em conflito, a mente tenta proteger você da dor. Você racionaliza, arruma teologia para justificar, culpa o diabo, culpa o mundo, culpa o outro. Tudo para não ter que admitir: eu estou usando Deus para proteger a minha própria incoerência. Tolstói tomou outro caminho. Ele deixou essa dor crescer. Em vez de anestesiar, ele permitiu que a pergunta o desmontasse, até não ser mais possível continuar vivendo em paz com uma fé de fachada. É por isso que eu te digo: tem perguntas que não destroem a fé. Elas só destroem as máscaras que impediam a fé de respirar. Se essa pergunta está te incomodando, não fuja dela. Guarda no coração, escreve num papel, leva para a sua próxima oração. E lembra, lá no final do vídeo, o teste das 4 perguntas e o mini ritual que eu prometi vão te ajudar a transformar essa inquietação em decisão concreta e não só em culpa. No próximo capítulo, a gente vai falar dessa sede que aparece quando a máscara cai. Um vazio diferente, que nenhuma igreja sozinha consegue preencher, mas que pode ser o início da sua espiritualidade mais honesta até hoje. Quando a pergunta começa a ecoar: o que eu aceito em nome de Deus que Jesus não aceitaria em nome do amor? Algo estranho acontece. Às vezes não vem resposta clara, vem um vazio, um silêncio pesado, como se tudo o que antes te saciava, culto, conferência, agenda cheia, de repente tivesse perdido o sabor. Esse vazio assusta, porque a gente foi treinado a acreditar que sentir menos é sinal de afastamento de Deus. Mas e se, em alguns casos, esse esvaziamento for justamente Deus esvaziando os excessos, tirando o açúcar da fé para você sentir o gosto real do que está bebendo? Tolstói descobriu isso na pele. Quando ele parou de se apoiar no brilho da instituição, sobrou só a exigência do evangelho. E isso dói. A sede que nenhuma igreja consegue matar é essa fome de coerência. Não é mais só sentir presença em ambientes religiosos. É querer ver essa presença atravessando segunda-feira, decisões financeiras, como você fala com quem discorda, como trata quem não tem nada para te oferecer. É olhar para o sermão da montanha e perguntar: onde na minha vida concreta isso já é verdade? Talvez você esteja exatamente aqui. Tudo continua igual por fora, mas por dentro você não consegue mais engolir certas falas, certas violências normalizadas, certos pactos de silêncio. Parte de você quer ir embora, parte tem medo de perder a rede, parte teme estar em rebeldia. É um deserto, e ainda assim é nesse deserto que muitos começam pela primeira vez a falar com Deus sem intermediários. Espiritualidade, nesse ponto, deixa de ser tema de sermão e vira prática pequena, diária. Talvez seja escolher não responder com ironia, admitir um erro que poderia ser encoberto, perdoar alguém que não vai te pedir perdão, parar de consumir um tipo de conteúdo que alimenta o ódio que você diz combater. É aqui que o reino de Deus começa a deixar de ser ideia e passa a ser gesto. E lembra, até o final do vídeo, o teste das 4 perguntas e o mini ritual que eu te prometi vão te ajudar a discernir se essa sede está te conduzindo para um encontro mais honesto com Deus ou só para mais uma fase de fuga. Por enquanto, observa. O que hoje você ainda tenta saciar com eventos, que no fundo é sede de verdade? Chega uma hora em que a alma não aguenta mais fingir. Você até tenta continuar. Canta, ora, sorri, mas sente que algo acabou. É como um casamento que já terminou, mas ninguém teve coragem de admitir. O corpo ainda está ali, mas o espírito já foi embora. Tolstói viveu esse momento. Depois de anos tentando conciliar a verdade que descobria dentro de si com a igreja que o cercava, ele percebeu que não dava mais. A mesma instituição que pregava não matarás era a que abençoava exércitos e executava dissidentes.
O mesmo Cristo que falava em amor ao inimigo era usado para justificar punição e poder. Foi o ponto de ruptura. Ele não fez escândalo, escreveu. Deixou registrado em O Reino de Deus está em vós que não podia mais servir a dois senhores, a consciência e a conveniência. E aqui talvez esteja o ponto mais humano de toda essa história. Sair da igreja não é uma vitória espiritual. É um luto. Você perde o grupo, os amigos, a rotina, o idioma da fé que te formou. Às vezes, perde até a própria identidade. O vazio que fica é real. E é aqui que muita gente desiste. Confunde silêncio com ausência de Deus e volta correndo para o barulho que conhece. Mas há um detalhe que Tolstói e tantos outros descobriram. Quando o eco da instituição se cala, começa a se ouvir uma voz diferente. Uma voz que não grita, não promete status, mas sussurra coisas que só podem ser entendidas na solidão. É a voz que Kierkegaard chamou de decisão interior. O momento em que a fé deixa de ser cultura e vira escolha. Então, antes de idealizar ou condenar quem sai, entende isso. Às vezes, sair da igreja não é abandonar Deus. É parar de usar Deus como desculpa para abandonar a si mesmo. E a pergunta que fica é, depois que você levanta do banco e vai embora, o que nasce dentro de você? Liberdade? Ou uma nova prisão ainda mais sutil? No próximo capítulo, a gente vai falar exatamente sobre isso. O risco de trocar uma jaula dourada por uma cela invisível chamada ego espiritual. Sair da igreja por si só não cura ninguém. Às vezes, só troca o uniforme do ego. Talvez você já tenha visto ou vivido isso. A pessoa sai magoada, decepcionada com a hipocrisia, as manipulações, as violências sutis. Ela rompe com a instituição, joga fora a Bíblia da cabeceira, para de usar o vocabulário religioso. Mas começa a falar de energia, consciência, frequência, com o mesmo tom de superioridade com que antes falava de doutrina correta. Não mudou o coração, só mudou a língua. Carl Jung chamava de sombra tudo aquilo que a gente não quer enxergar em si. Orgulho, necessidade de controle, inveja, desejo de superioridade. Quando a pessoa vivia dentro da religião, essa sombra podia se esconder atrás de palavras como zeloso, firme na fé, defensor da verdade. Quando sai, ela continua lá, só troca de roupa. Vira desconstruído, despertado, mais evoluído que os outros. Por dentro, é o mesmo mecanismo. Eu preciso de um lugar de cima para olhar o resto de baixo. Você já reparou como alguns ex-religiosos se tornam pregadores do ódio na direção contrária? Fazem com a fé dos outros exatamente o que condenavam que fizessem com eles. Ridicularizam, humilham, cancelam. Outros entram numa espiritualidade de vitrine, cheia de rituais bonitos, frases profundas e zero responsabilidade prática. A liberdade se torna desculpa para nunca se comprometer com ninguém, nem consigo mesmo. Tolstói não estava imune a isso. Nenhum de nós está. Em alguns momentos, ele mesmo foi acusado de rigidez extrema, de exigir um padrão quase impossível de moralidade. E é aqui que mora a honestidade espiritual. Perceber que a ruptura com a igreja não te transformou automaticamente em alguém melhor. Você continua carregando para fora as mesmas feridas, a mesma necessidade de ter razão, o mesmo medo de admitir fragilidade. Então eu te pergunto com carinho e firmeza, quando você fala da sua jornada espiritual hoje, seja ainda dentro da igreja ou já fora dela, tem mais humildade ou mais ressentimento? Você sente compaixão por quem ainda está onde você esteve ou sente prazer em se sentir acima? Lembra da promessa que eu fiz lá no começo? No próximo capítulo, eu vou te entregar o teste de 4 perguntas e um mini ritual simples para você discernir se está se libertando de uma prisão ou só decorando as grades de outra mais sofisticada. O que vem agora não é para te condenar, é para te dar um espelho limpo. A essa altura, talvez você já tenha entendido que sair da igreja
é uma imagem fraca demais para a profundidade do que está acontecendo dentro de você. O que realmente está em jogo não é o prédio onde você senta no domingo, mas o personagem que você veste para continuar cabendo em certos lugares. E é por isso que a recompensa que eu prometi desde o início não é uma resposta pronta, mas um espelho, um teste simples e um mini ritual para você caminhar com a própria consciência. Vamos às 4 perguntas. Não responda com o que deveria ser, responda com o que é. A forma como eu vivo minha fé hoje me torna mais honesto com as minhas sombras, ou apenas mais habilidoso em escondê-las. Depois de praticar minha religião ou minha espiritualidade, quem sofre menos ao meu redor? O meu ego ferido ou as pessoas que convivem comigo? Eu tenho mais medo de decepcionar a instituição, o grupo, a tribo, ou de trair aquilo que reconheço como verdade lá no fundo? Se todos os símbolos externos da minha fé fossem arrancados, igreja, linguagem, rótulos, o que ainda sobraria de Deus na forma como eu vivo? Agora o mini ritual. Hoje, ainda hoje, reserva 5 minutos em silêncio, sem música, sem distração. Respira fundo e faz uma única oração. Mostra-me sem anestesia um lugar da minha vida onde eu uso o teu nome para proteger o meu ego. Quando vier a imagem, a lembrança, a pessoa, não discute. Escreve. E escolhe um gesto concreto, pequeno, mas real, que alinhe você um pouco mais com o amor que diz crer. Um pedido de perdão, uma reparação, uma renúncia a uma violência que você vinha chamando de sinceridade. Se esse vídeo te ajudou a se olhar sem máscara, comenta: eu escolho verdade. Se inscreve e compartilha com quem está na mesma encruzilhada.